Olá, meu nome é Rafaela Lopes, seja bem-vindo ao Podcast Pro, um curso completo sobre podcast, onde você vai aprender desde a parte de estratégia até a monetização do seu podcast. E tudo o que você precisa para realmente tirar o seu projeto do papel. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos escuros, cabelos pretos, olhos castanhos, estou com uma blusinha preta e uma jaquetinha jeans por cima. E gostaria de apresentar aqui a Roberta, a minha co-hoster, que vai estar aqui acompanhando também todo o nosso curso. Roberta, seja bem-vinda e se apresente, faça a audiodescrição também. Obrigada, eu sou a Roberta, como a Rafaela disse. Eu sou uma mulher parda, dos cabelos cacheados, longos, e estou com uma blusa, uma jaqueta preta e uma blusa azul por baixo. E é isso, vamos lá para o Podcast Pro. Vou te falar um pouquinho sobre a grade do nosso curso, um pouco daquilo que a gente preparou para você. E vão ser aulas curtas. Às vezes você quer assistir uma aula específica que é uma dor daquele momento que você está precisando ali, por exemplo, de qual equipamento eu escolho, ou como que eu faço a parte de monetização, e às vezes você vai direto naquela aula. Mas o que eu peço e aconselho é para você assistir o curso inteiro. São aulas curtas e tem muitos detalhes. Gente, nós trabalhamos com a parte de podcast já tem um bom tempo, muitos anos, e gravamos já não sei quantos podcasts, porque... Era bom fazer a conta. Era bom fazer a conta, porque são muitos podcasts. Então, a gente já deu várias consultorias também de podcast, tanto para clientes quanto cursos. Então, tem muita coisa aqui de chão de fábrica, do dia a dia, de desafios que a gente gostaria de compartilhar com você. Então, assista tudo e vou falar um pouquinho da grade do que está te aguardando. Então, na primeira aula, vamos falar sobre a introdução ao podcast, uma visão geral e a sua importância. E a segunda aula, nós vamos falar sobre o planejamento. Quarta aula, uma coisa muito importante em podcast, sobre gravação de áudio, microfones, como gravar, como começar. E a quarta aula, vamos falar sobre equipamentos para captação de imagem. Uso câmera, webcam, o que eu faço? E a quinta aula é o gargalo de muita gente, edição. Como é que eu vou juntar tudo isso? Que programas usar? Tem programa free? Tem programa pago? Como que eu faço para unir isso tudo? E a sexta aula é sobre postura de gravação. Parece uma coisa boba ouvindo assim, mas, gente, isso faz toda a diferença na qualidade do seu episódio. E é claro, se a gente gravou, editou, a gente quer que as pessoas conheçam, saibam. E aí, a sétima aula entra estratégias de divulgar nas redes sociais. Como fazer os nossos podcasts, os nossos cortes e eles serem divulgados em outras plataformas. E, bem parecido com a sétima aula, vem a oitava, que são os canais de distribuição, que é um pouquinho diferente da estratégia. Primeiro a gente faz uma estratégia e depois nós fazemos por onde que eu vou distribuir isso? Existe alguma plataforma que auxilia e já distribui em vários canais simultâneos? Isso aí você logo vai ver. E a nona aula, formas de ganhar dinheiro com podcast. Dá para monetizar? Como que a gente faz? Quais são as formas? Os diferentes modelos de monetizar um podcast. Isso. E a décima aula, vamos continuar um pouquinho sobre monetização e vamos falar sobre impulsionamento, o tráfego pago, como que eu faço. Vamos ter uma mão na massa também. É isso aí, muita coisa para a gente aprender. E eu não posso começar o episódio sem falar que esse projeto ele é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, operacionalizado pela Prefeitura de Goiânia por meio da Secretaria Municipal da Cultura. Então, roda a vinheta, editor, e vamos começar. Aula de introdução ao podcast, não podemos deixar de fora a pergunta essencial. Afinal, o que é o podcast? O que é isso, né? E qual também a sua importância? Então, vamos começar pelo que é. Roberta, o que é um podcast? Então, o podcast é um formato de mídia que ele pode ser distribuído tanto em áudio quanto em vídeo, né? E, inclusive, tem até a diferença do nome, né? Tem pessoal que fala videocast e podcast. E é interessante porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero um podcast...
E, na verdade, ela quer um videocast. É porque, em conceito geral, para todo mundo, ficou assim: podcast é qualquer coisa, formato de áudio e vídeo. ou vídeo. Mas existe uma diferença técnica, né? Que seria videocast, mas para você não errar na hora de, às vezes, você estar fazendo oferecendo esse serviço para um cliente, você pergunta, o cliente fala, eu quero um podcast. Aí você fala, você quer que apareça imagem, seja gravado também em vídeo? Aí ele, quero. Então, assim, é interessante, né? Inclusive, já veio convidados aqui que, tipo, vieram bem, assim, relaxados, falou assim, vai gravar vídeo? Mas falaram que era só áudio. Da outra vez eu fui gravar, achando que ia gravar vídeo, e gravaram só áudio, eu tava toda arrumada. E agora eu não estou arrumada e vocês vão gravar vídeo. Nossa, tô de camiseta, não passei uma maquiagem, gente, vim de chinelo. Fica desesperada. Então é bom sempre saber isso, qual formato que você pretende fazer ou oferecer para o seu cliente, ou que você está convidando alguém a dizer, gente, é um podcast, só áudio, ou vídeo, né? Que vai áudio e vídeo. Então, bem bacana. E, Roberto, quais são os benefícios para criar um podcast? Quando você pensa assim, nossa, vou ter um episódio de podcast. Qual o primeiro benefício que você vê? Olha, eu acho que o primeiro de todos é porque, normalmente, as pessoas ficam muito à vontade. Elas acabam esquecendo que estão sendo gravadas, porque tá ali no meio de uma conversa. Bate-papo, né? Um bate-papo. As pessoas ficam realmente muito à vontade, não fica com aquele clima de entrevista, é uma coisa mais informal. Então eu vejo que saem muitas conversas boas e por isso que acaba tendo, né, muitos cortes bons, né, muitos episódios bons. E eu acho também que é um modelo acessível, né? Tanto de financeiro, ainda mais se você for gravar somente áudio, né? É uma parte bem mais acessível e que dá para divulgar, e sem contar que é um modelo que está na moda hoje, né? E também ele tá na moda porque gera conexão, né? Exatamente. Eu acho que é isso, porque antes você vê uma entrevista, parece que é uma coisa que está muito fora. Agora, quando você vê um podcast rodando, parece que você está assistindo uns amigos conversando. Parece que você está na mesa, né? Parece que você está na mesa, você cria essa coisa. Até uma galera que eu acompanho de podcast fala que às vezes vai na rua e alguém fala assim, é fulano e tal, como é que tá seu cachorro? E fica assim, meu Deus, quem é essa pessoa, né? É porque a pessoa tá ali toda semana acompanhando esse trabalho, gera uma conexão, né? Então é bem interessante. E outra coisa que eu acho super importante, né, quando a gente pensa numa estratégia de marketing, por que usar um podcast? É porque ele constrói autoridade. Então, imagina que você tem um podcast onde você está falando, por exemplo, marketing digital, que é o que é um podcast, um tema muito comum nos podcasts, que a pessoa está vendo que toda semana você está levando especialistas ali de marketing digital, que você está trazendo conteúdos dentro dessa área, ou de vídeo, ou qualquer que seja o seu nicho, da saúde ou cinema. A pessoa fala assim, poxa, aquela pessoa entende. Porque às vezes você nem seja o super especialista daquela área, mas você está sempre permeado nesse meio, com especialistas, sempre estudando, aprimorando, né? E mostrando também aquilo que você sabe. Então você vira uma referência na área. Eu acho que uma coisa legal também é o networking, né? Porque você, mesmo que você não conheça aquela pessoa e você quer ter uma certa proximidade, se você convidar ela para o seu podcast, é muito difícil alguém recusar um podcast, assim. Ou tem que ser uma pessoa muito top, assim, que está muito ocupada naquele momento. Mas, assim, todos os podcasts que nós já fizemos convites, ou clientes nossos que já fizeram convites, as pessoas gostam de vir falar do seu trabalho, gostam de falar delas, contar a história de como elas chegaram ali. E isso acaba gerando um network muito legal para quem é o apresentador, para quem que está ali naquela mesa, né? Isso é verdade. É bem difícil você achar alguém que fica recusando, né? A não ser que a pessoa já é muito famosa, enfim, já está em um patamar assim, muito elevado de celebridade, mas e mesmo assim ainda acontece de muitos aceitarem episódios, até de podcasts pequenos, né? Então ele gera uma conexão muito legal e também quando você está em algum local, né? Eu tive essa experiência entrando no mestrado e eu não tinha um super currículo
para um mestrado dentro de uma área que é dentro da medicina. E quando cheguei e falei assim, eu tenho um podcast na área da saúde, isso foi decisor, e eles falaram para me aceitar dentro do mestrado, porque eu não tinha um currículo super legal. Mas falou, não, tá antenado, tá dentro da área, tem uma conexão legal. Então, isso é muito bacana. Então pensa, uma mídia que teve um peso acadêmico, né? No seu currículo. No currículo. Apesar de na área da não saúde. ser oficialmente, né? Mas para os decisores ali, os professores decisores de quem vai entrar no mestrado ou não, falou, não, essa pessoa tem networking, tem um empenho, tem... Era um seu portfólio, né? É. E na área da saúde, normalmente, a galera não conta, né? Quem é da saúde aí sabe que o que costuma contar é currículo Lattes. Então, se não dá para entrar num currículo Lattes, não se conta. Então, realmente, tem esse peso e é muito bacana. E tem algumas coisas interessantes que a gente até mencionou um pouquinho, mas é que um episódio de podcast, né? Ele dá para alimentar outras plataformas. Então, vamos supor, gravamos um episódio aqui do YouTube de meia hora de um episódio de podcast. Dá para cortar isso em quantos Reels? Quantos cortes que dá para alimentar um TikTok, um Instagram? Isso, e aquilo, né? O aproveitar o máximo possível um único conteúdo para diversificar em diversas plataformas, né? Principalmente essas plataformas de conteúdo rápido, que você tem que realmente não só fazer muitos conteúdos rápidos, né? Que não ocupam tanto o seu tempo para fazer, porque são de consumo rápido também, né? Então, você posta ali 2 semanas no máximo. Não, e olha lá, né? 2 dias, né? O Instagram tá uma média de 2 dias para um conteúdo que foi super bem. É. O normal são 2, 3 horas de vida desse conteúdo. Então, se você quiser postar um vídeo por dia, meu amigo, se você for pegar um conteúdo, estudar aquele conteúdo para gravar um vídeo de 1 minuto e você tiver que trabalhar outras coisas que pagam suas contas, realmente é desafiador. E o podcast traz isso, né? Ele traz essa possibilidade de você pegar um conteúdo de que você gastou ali 1 hora e meia sentado numa conversa. Produzir conteúdo de 1 mês, às vezes. Ou mais, né? Ou mais. Temos clientes aí que produzem de 2 a 3 meses, né? Que vai postando 2 ou 3 vezes por semana. É verdade. E tem uma coisa que a gente está esquecendo agora, ainda bem que eu lembrei, que é o aumento do engajamento não só da sua rede, porque algumas plataformas, como por exemplo o Instagram, ele permite postar em collab. Então, aquele corte legal que você fez, você coloca um pouco da sua fala, um pouco da fala da outra pessoa e posta em collab. Gente, o engajamento é incrível, porque toda aquela comunidade que já segue aquele especialista vai ver você no podcast e vai ter uma interação muito legal entre as comunidades. Você vai ganhar seguidores e isso de forma orgânica. Então, isso é extremamente interessante, né? Poderoso. Né? Poderoso, exatamente. E para você que pensa que podcast só existe de uma forma, viemos aqui ampliar os seus horizontes. Você pode usar, existem outras formas de podcast e nós vamos falar um pouquinho aqui para você realmente ampliar os seus horizontes e ver aquele que enquadra mais com o seu perfil, com a sua personalidade e também com, às vezes, a empresa que você quer representar. Isso é muito importante. Roberto, me fala um formato, o mais comum. Então, acho que o mais comum é o formato entrevista, né? Que às vezes pode ser até misturado com bate-papo ali, né? Eu acho que alguns deles acabam se misturando, mas o formato entrevista é aquele onde tem um mediador, no caso, né? E ele vai fazer essas perguntas para o seu convidado ou para mais de um convidado. E isso é legal porque até aquela pessoa que fala que não sabe falar muito ou coisa assim, às vezes você não precisa falar muito, você precisa fazer boas perguntas, né? Boas perguntas para o seu convidado que acredita, ele vai liderar o assunto. E também uma dica importante é porque a pessoa que assiste um podcast, ela não... É um podcast. É um podcast que tem um pouco do formato entrevista. Mas ele não é para ser uma entrevista de formal. TV, formal, aquela coisa quadradinha. Então, no início... Provavelmente, eu sempre aconselho fazer uma pauta com algumas perguntas, a gente vai falar um pouquinho disso aí pra frente, mas o que acontece? Não fique preso. O podcast te permite dar liberdade e é isso que conecta com as pessoas. É que às vezes você tá no meio de uma conversa, aí você fala, nossa, saber sobre isso seria muito interessante. Então, esse formato entrevista é você...
acordar ali a sua parte investigativa, de realmente se interessar pela conversa daquela pessoa que está ali falando. Então, essa é a parte mais interessante. Então, entrevista é o que acontece na maior parte dos episódios de podcast. Mas temos outros, como, por exemplo, o narrativo, que é um tipo de podcast que eu gosto bastante. Vou até deixar de dica aqui para vocês no final, onde ele conta histórias. Então, é uma questão que legal. tem um fundo jornalístico e costuma acontecer muito em áudio esse. Normalmente acontece muito no formato de Tem um áudio. trabalho de áudio muito bacana também, a maioria. Então, às vezes, ele fala assim, ele pega narrações de entrevistas que tiveram na TV. Eles falam sobre, e as pessoas foram em frente ao Congresso e fizeram uma multidão, ele coloca o som daquela coisa. Então, você vai vivenciando ali. E aquilo é escrito, gente. Escreveu o roteiro, fez aquele podcast ali, narrativo. É um formato de podcast também. Com certeza. E temos um podcast tipo educativo, que é o que estamos fazendo Exatamente. aqui, né? É um podcast mais focado, né, em ensinar conceitos, habilidades, né, trazer explicações, informativo. Então, é um podcast mais focado no ensino, né, de passar um conhecimento, uma habilidade, algo que você possa aprender e colocar em prática na sua própria vivência ou no seu novo projeto que você está fazendo. E também temos o formato de debate, que é bem interessante. Às vezes parece que as coisas se mesclam um pouco, mas é isso mesmo, tá? A gente tá colocando em gavetinhas separadas, mas às vezes o mesmo episódio de podcast pode conter várias camadas, né? Várias gavetinhas misturadas. O debate, normalmente, ele gera uma discussão sobre determinado tema. Então, trouxe o tema finanças aqui e Selic. Então, é um debate sobre finanças, Selic, como que tá as coisas acontecendo hoje. Então, ele é mais temático. Normalmente, os debates acontecem aí, pode ter 1, 2, 3 pessoas na mesa, mais pessoas, depende, né? A gente pode falar depois até um pouquinho sobre esse formato, vamos falar sobre isso, mas tem essa hipótese. E temos uma última hipótese aqui, que é o solo, que é apresentado por uma pessoa compartilhando conhecimentos, experiências. Eu, inclusive, já ouvi alguns desses. E é aquilo que você falou, sabe? Não é... eu vou pegar esse modelo de podcast e vai ser sempre assim. Uhum. Você pode ter episódios, tipo assim, sei lá, na segunda você vai soltar um solo e depois, durante a semana, você vai soltar um outro que é em formato entrevista ou narrativo. Então, isso pode ser mesclado na sua linha editorial, né? Tipo, do seu podcast, o que você escolher para você. E até mesmo dentro de um episódio, né? Uhum. Às vezes a gente nem fala assim, tipo, durante a semana, dos episódios, dos modelos de episódios que você vai soltar, mas também no episódio, um único episódio você pode ter quadros, pode ter... Você tá dando spoiler da próxima aula, Roberta. Que é isso? Tá bom, vou segurar. Mas então, peraí, quer saber mais sobre isso? É o próximo vídeo. É o próximo episódio. Mas calma aí. Antes disso, eu tenho uma última pergunta super importante, que é: qual é seu podcast preferido? Qual que você indica? Mas antes, uma coisa. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Sim. Gente, não custa nada. Dá aquele like, incentivando aí o projeto, até mesmo para mostrar que está alcançando mais pessoas e que você vai estar levando esse aprendizado. Se tem dúvida, pode deixar aqui também que a gente vai responder as dúvidas aqui no comentário. Então, não esqueceu de se inscrever nem dar o like? Vamos lá, Roberta, qual é o seu episódio de podcast? Só 2. Eu sei que tem muitos, mas assim, máximo 2. Vamos lá. Não, eu vou falar de um que ele nem é brasileiro, mas é porque eu tenho um apego emocional, porque foi o primeiro podcast que eu ouvi quando o podcast nem era um... Não estava em alta. Não estava em alta. E é um podcast gringo, chama The Collective Podcast, e ele é um podcast só de áudio, ele não é um videocast. Eu acho que ele até tentou começar a fazer alguma coisa em videocast, mas ele é só de áudio. E aí ele entrevista as pessoas do cinema mesmo, de Hollywood. Então, a galera de backstage mesmo. Então, são os câmeras, são os motion designers, artistas de VFX. Então, é uma entrevista bem bacana, porque eles mostram um pouco do seu processo criativo.
Então eu tenho um apego muito grande a esse podcast. E qual que é o nome do podcast? Chama The Collective Podcast. É tipo o podcast coletivo, traduzindo. Editor, assim, coloca aqui, ó, pra gente. E deixa na descrição também, pra quem tiver curiosidade. Temos um público legal dentro do audiovisual, que acompanha aí as nossas produções. Então vai ficar essa dica bacana. E como o Roberto só falou eu vou falar 3, porque são todos bons. Primeiro, gente, é um só de áudio, que ele é primeiro contato, que ele é muito bacana, que ele conta... É uma coisa meio nerd, do jeito que eu gosto, gente. Que ele conta a história dos primeiros computadores no Brasil, então essa parte de tecnologia é muito... Assim, é fantástico. É um trabalho muito legal, é um podcast que mistura solo com algumas entrevistas, com bancos. Nossa, é uma riqueza histórica muito boa. Muito entretenimento puro, bruto, maravilhoso em apenas áudio. E depois temos Bom Dia Óbvios. Obviamente, eu gosto muito dessa parte, esse bate-papo mais feminino, onde traz coisas sobre saúde mental, emocional, relacionamento. Muito legal, estilo podcast leve, suave, que gosta e dá aquela animada também, muito bacana. E o Braincast, que é uma mistura de tudo que eu gosto, assim, de aleatoriedades, uma mistura também um pouco de coisas de cinema, enfim, muito legal. Tem o Braincast, Primeiro Contato, Bom Dia Óbvios e tem muito mais. Gosto de vários. Gente, Os Sócios, que é sobre finanças, enfim, tem muitos episódios. Bem, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que você tenha gostado. E nos vemos na próxima aula sobre planejamento estratégico. Até lá! Até lá.